Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre algo um pouco inusitado e um pouco diferente dos temas mais técnicos que eu costumo abordar. Eu estava assistindo um filme do estúdio Ghibli, um filme de 1991, de 30 anos atrás, cujo título em português é Memórias de Ontem, em inglês ele é o Only Yesterday, e ele tem uma premissa bem interessante em que o passado e o futuro da protagonista dialogam numa reflexão sobre a vida, sobre para onde foi a vida dela e o que ela quer da vida. É um filme contemplativo, mas muito interessante para quem gosta de... para quem fica bem com um ritmo mais lento. Mas o que eu gostaria de falar aqui é de um trecho do vídeo que eu acho que é muito pouco apreciado, que é sobre matemática, em que ela está conversando com o que viria a ser o par romântico dela no filme, desculpe pelos spoilers, mas ela diz para ele, ela pergunta para ele, na verdade, se ele aprendeu divisão por frações na escola, se foi algo tranquilo para ele, e ele nem se lembra desse tópico em particular, mas para ela foi algo marcante. E ela brinca, meio fala sério, dizendo que ela acha que quem aprende divisão por frações com facilidade tem mais facilidade na vida. E daí ela tenta explicar o que ela quer dizer com isso. Divisão por fração, gente, que a gente está falando é, se eu pegar, por exemplo, aqui, olha, 2/3 dividido por 1/4, por exemplo. Tá? Qual que é o jeito de resolver isso? O jeito de resolver isso não é particularmente difícil, já que existe uma relação ali entre multiplicação e divisão. Isso é equivalente a 2/3 multiplicado por 4/1. A gente inverte o que está sendo dividido e daí fica mais fácil. Fica 4 vezes 2 vai dar 8 dividido por 3. Mas não é essa a parte que nos interessa aqui. Justamente porque dividir por frações é fácil, a técnica é fácil, né? Opa, se você sabe multiplicar, é só lembrar de inverter e fazer divisão. O que eu acho interessante e que eu considero pouco apreciado é que quando ela diz que quem consegue resolver divisão por frações com facilidade quando é ensinado, tem uma vida mais simples, uma vida mais fácil, eu acho que ela está tocando no ponto de se você precisa entender algo, entender como algo funciona para conseguir aceitar aquilo, ou se você simplesmente aceita como lhe é dado. Por que isso? Quando ela vai explicar com mais detalhes, ela vai contar, né, esse passado dela e de como foi isso, você vê ela muito triste porque ela foi muito mal numa prova que envolvia divisão por frações. Daí a mãe dela fica preocupada, pede para a irmã ajudar. A irmã acha que ela é uma imbecil, né? E, tipo, todo mundo fica assim, nossa, como é possível alguém tão burro que não consegue fazer isso, sabe? É realmente triste essa ceninha que eu separei aqui. É uma cena em que ela ouve a mãe e a irmã discutindo e as duas de repente percebem que ela está ouvindo e ficam, né, paralisadas, porque estavam duvidando da capacidade dela, né, falando que ela não era muito burra ou algo parecido. E logo em seguida a irmã vai tentar ensinar ela e ela faz a pergunta que eu acho que é crítica aqui, que é: o que divisão por fração significa? E daí ela vai tentar explicar para a irmã onde está a dúvida dela. Ela fala, olha, se eu tenho aqui 2/3, por exemplo, ela faz bonitinho, ela faz uma maçã, né? Eu vou fazer só um círculo, mas ela desenha uma maçãzinha e fala, eu vou dividir 2/3 de uma maçã por 4. Como resolver isso aqui? Ela vai olhar e falar, ok, eu divido a maçã em 2/3, daí isso aqui é a parte que eu tenho para dividir por 4. Essa parte que eu achurei aqui. Esses 2/3. Eu vou dividir por 4, eu quebro em 4 pedaços. E daí eu tenho aqui, vejam vocês como as divisões são uniformes, eu tenho 1/6. De fato, 2/3 dividido por 4 é igual a 1/6. E não é só sobre a técnica. Percebam, é sobre o que significa. Ela consegue compreender divisão, dividir uma fração por outro número. Mas o que divisão por fração significa? E quando a irmã dela vai tentar explicar, a irmã dela trava, porque ela não faz a menor ideia.
A irmã dela sabe a técnica. Todo mundo ali sabe a técnica, sabe que é só você inverter, né? Então você tinha 2/3 dividido por 1/4, é muito diferente de 2/3 dividido por 4, né? 2/3 dividido por 1/4 de alguma forma é igual a 2/3 multiplicado por 4. E daí você resolve. Tudo bem, você sabe a técnica. Mas ninguém consegue explicar para ela o que aquilo significa. E ela apresenta uma dificuldade muito grande de aceitar algo sem entender de fato aquilo. O que não é tão raro assim. O que pode, inclusive, causar para outras pessoas esse mesmo estranhamento, esse mesmo drama que ela estava sentindo. Né? Todo mundo achando que ela era incapaz, era burra, sendo que, na verdade, ela estava fazendo uma pergunta que para ela era crucial para conseguir entender aquilo. E ela não conseguia simplesmente aceitar, ela tinha uma dificuldade muito grande de aceitar sem entender. Ela até cita antes, quando ela está fazendo a introdução desse assunto, que uma colega dela, que não era especialmente inteligente em matemática, nada, aprendeu divisão por frações com muita facilidade. E ela disse que essa colega dela sempre teve muita clareza, muita tranquilidade sobre qual o caminho dela na vida. Meio que associando aceitar a técnica da divisão por frações sem entender o que aquilo significa, com você aceitar seu papel na sociedade, aceitar como sua vida vai ter que se encaminhar, sem muito drama, sem muita discussão, sem muita reflexão e sem muita angústia. Né? Porque reflexão é legal, mas muitas vezes gera angústia, é um equilíbrio difícil na vida. Então, essa é a semântica do porquê que eu acho esse tema interessante, mas não vamos parar por aqui, vamos encarar ali mais de perto o que significa a divisão por fração. Vamos tentar enxergar o que tanto angustiava essa nossa personagem na questão da divisão por fração, o significado da divisão por fração, já que a divisão por um número inteiro ela compreendia. Não só ela sabia fazer a técnica, mas ela entendia o significado. Olha, você pegou uma parte que corresponde a uma fração e vai dividir igualmente entre alguns. Então vamos tentar fazer isso. Ou melhor, vamos tentar antes dar um passo atrás e ressignificar o que significa a divisão por inteiro, por um inteiro. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 6 dividido por 4. Isso aqui vai dar 3 sobre 2, ou 1,5. Tudo bem, a gente sabe fazer a conta. Mas o que isso aqui significa? Isso aqui, essa operação matemática, ela está tentando nos dar a seguinte resposta. Olha, se eu tenho um total de 6 de alguma coisa, eu tenho um total, vamos dizer aqui, de 6 quadradinhos. Vou até desenhar assim que vai ficar mais fácil. Tenho 6 barrinhas aqui. E eu tenho 4 indivíduos para receber essas barrinhas, então eu tenho ali 1, 2, 3, 4. Como que eu divido essas 6 barrinhas igualmente entre esses 4 indivíduos? Como que eu aloco, vamos tirar a palavra divisão, que é ela que nos atrapalha, a gente vai ver no momento seguinte. Como que eu aloco igualmente aquele total pelos 4, ou melhor, qual é a quantidade que 1 fica quando eu tenho 6 para 4? Acho que essa é uma pergunta que vai nos ajudar em seguir. Olha, qual é a quantidade que um indivíduo vai ficar quando 4 indivíduos têm acesso a 6? 4 indivíduos têm acesso a 6 barrinhas. Quanto é que um indivíduo vai ter? É isso que eu quero saber, e daí a gente pode fazer isso da seguinte forma. Né? Eu posso pensar que metade dessa barrinha aqui, então 3 ficou com os 2 de cima, outros 3 ficaram com os 2 de baixo, e daí fica mais fácil ver que se 3 ficou com cada um, fica aqui 1,5 com cada um, 1,5 ou 3 meios. Aqui foi a continha que a gente já tinha feito. Mas a pergunta é importante, a semântica é importante, é ela que nos causa confusão. O que significa divisão por frações? Então, vamos tentar usar isso que eu acabei de apresentar. Olha, não pense na divisão como respondendo a pergunta de quando eu divido, porque a gente associa divisão com menos, mas sim respondendo a pergunta de quando eu tenho esse montão e eu quero alocar para isso aqui. Quanto que um indivíduo vai ter no final, se eu pegar esse montão e alocar por pedaços aqui?
para esses pedaços. E daí a gente tem, então, a nossa situação aqui, né? Por exemplo, 6 dividido por 1/4. Vamos partir da mesma coisa que a gente tinha antes. Olha, eu tenho uma barrinha aqui com 6 pedacinhos. Só que agora eu não tenho 4 indivíduos ali, eu tenho 1/4 de indivíduo. Vamos colocar assim. Isso aqui que eu tenho, olha só. E a pergunta se mantém. Se eu tenho esse montão 6 para 1/4, quanto que 1 terá? Bem, se eu tenho 6 para 1/4, 1/4 vai ter 6. Né? Do mesmo jeito que quando eu tinha 6 para 4, os 4 juntos têm 6. Né? O total não vai mudar ali. Mas se 1/4 tem 6, o próximo quarto vai ter quanto? 6 também. O outro quarto vai ter quanto? 6 também. O último quarto vai ter quanto? 6. Então, como dentro de um indivíduo eu tenho 4 quartos, se 1/4 recebe 6, o indivíduo inteiro vai receber, como a gente já tinha visto pela técnica, 6 vezes 4, que vai dar 24. Então, notem, a gente pode usar só a técnica, inverte a segunda fração e multiplica. Mas o significado disso, essa relação entre a divisão e a multiplicação que tanto incomodou a personagem, e que ficou claro que ninguém ao redor dela sabia também, os outros só aceitavam, ela não era menos capaz de compreender que os outros, ela só se incomodava com a incompreensão. O significado disso, essa relação, vem do fato de que quando eu estou fazendo a operação de divisão, eu estou perguntando: se eu tiver esse total para alocar para esse pedaço aqui, pode ser um pedaço de um indivíduo, pode ser para vários indivíduos. Se eu tiver esse total para isso aqui, quanto que um indivíduo terá? Então, quando eu tenho vários indivíduos, se eu for alocar um montão para vários, cada um vai ter menos, né? Eu vou separar entre eles. Agora, se eu estiver alocando um tantão só para um pedacinho, para 1/4, por exemplo, o indivíduo como um todo ele é composto de vários pedaços, cada um deles vai receber a mesma quantidade, e a resposta, então, vai ser maior, vai ser essa multiplicação. Talvez eu tenha elaborado mais do que a pergunta merecia, mas eu sempre achei, já não é a primeira vez que eu assisto esse filme, e eu sempre achei que passava desapercebida a profundidade dessa reflexão dela, sabe? Ela não era brilhante em matemática, mas ela não era pior do que a média ou a maioria das pessoas. Ela só se passava por tal porque ela estava preocupada com uma outra questão. Ela não queria saber a técnica e aceitar e pronto. Ela queria entender. E muitas vezes nos é furtado, né, a capacidade ou o interesse de entender.